Olá, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as vias de administração de medicamento, né? Para administrarmos, a gente precisa seguir alguns passos e nós vamos conhecer quais são esses passos, quais são as vias e como são chamados ou as formas corretas de administração. Nós temos nove itens que a gente considera como nove certos para a administração de medicamento e eles são paciente certo, medicamento certo, dose certa, via certa, hora certa, tempo certo, validade certa, abordagem certa e registro certo. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as vias que temos como administração. Uma das primeiras vias e a mais conhecida é a via oral, né? Que é a mais conveniente, segura e barata, portanto a mais comum. Os medicamentos administrados por via oral são absorvidos pelo trato gastrointestinal. Essa absorção começa lá na boca e no estômago e ocorre principalmente no intestino delgado, né? A parte do intestino e do fígado, eles acabam alterando quimicamente, fazendo uma metabolização de muitos medicamentos, diminuindo a quantidade absorvida. Alguns medicamentos que são administrados por via oral acabam irritando o trato gastrointestinal, como a aspirina e a maioria das outras drogas anti-inflamatórias, né? E outros medicamentos são absorvidos de forma deficiente, né, no trato gastrointestinal ou destruído pelo ambiente ácido e pelas enzimas digestivas do estômago. Outras vias geralmente são reservadas para a situação em que o paciente não pode ingerir nada pela boca e que o medicamento deve ser administrado rapidamente em uma dose mais precisa, né, quando a droga é absorvida de forma deficiente e errônea. Nessas imagens vocês conseguem observar que nós temos ela em comprimido, cápsula e em líquido também. Temos a via sublingual, que alguns medicamentos são colocados debaixo da língua para serem absorvidos diretamente pelos pequenos vasos sanguíneos que estão ali situados. É especialmente boa para a nitroglicerina, que são utilizados no alívio da angina, que são as dores no peito, e onde a absorção é rápida, o medicamento ingressa diretamente na circulação geral, sem passar pela parede do intestino e do fígado. As pílulas gustativas acabam resolvendo esse processo e o efeito é muito mais rápido. Por via retal, muitos medicamentos que são administrados por via oral podem também ser administrados por via retal, em forma de supositório, em razão do revestimento delgado ser bastante irrigado, né, tem uma área sanguínea bem irrigada e o medicamento é absorvido rapidamente. Os supositórios são receitados quando a pessoa não pode tomar o medicamento por via oral, em razão de náusea ou tem alguma impossibilidade de engolir ou tem algum tipo de restrição. Alguns medicamentos são irritantes em forma de supositório. Para essa substância, a gente deve utilizar a via parenteral. Precisamos tomar os cuidados, pois o paciente tem que manter decúbito, temos que manter sempre ele orientado para permanecer deitado e temos que anotar todas as orientações, todo o procedimento no prontuário do paciente. Aí, nas imagens vocês conseguem visualizar a forma correta da introdução desses medicamentos. Temos também a via transdérmica, né, que alguns medicamentos podem ser administrados pela aplicação de um emplasto na pele. Essa substância, às vezes misturada a um agente químico, facilita a penetração cutânea, onde faz com que a medicação chegue até a corrente sanguínea. Essa via também permite que o medicamento seja fornecido de forma lenta, contínua, durante muitas horas ou até mesmo dias, né, por um tempo mais prolongado. Algumas pessoas sofrem alguma irritação onde o emplasto troca a pele, mas aí a gente vai avaliando e alguns exemplos que a gente pode estar utilizando são os de nitroglicerina, são algumas medicações que ajudam contra o enjoo, nicotina, para parar de fumar, a clonidina contra a hipertensão e o fentanil para aliviar a dor, tá? O que nós temos que ter de cuidado? Após abrir, né, a gente vai, temos que tampar, vamos desprezar a primeira porção dessa pomada, nunca recolocar a espátula dentro do pote, vamos usar só o necessário, registrar o procedimento no local da lesão, tá? E aqui tem um pouco das imagens de algumas formas de aplicação da via transdérmica.
Temos também a subcutânea, que são injeções subcutâneas, que são soluções introduzidas na tela subcutânea ou tecido adiposo para a solução que não necessitam de uma absorção rápida, mas a gente precisa que ela seja contínua, né? E ela é mais segura porque ela pode passar horas sendo absorvida. Nós temos que prestar atenção no volume que vai ser administrado e evitar com que faça algumas pápulas, né, que não doa, que não seja irritante. Para isso, vamos sempre observar o local certo de aplicação e quais são os tamanhos adequados de agulha para a gente estar fazendo. Nessas imagens, vocês conseguem visualizar quais são os locais, né, adequados de aplicação que a gente vai ter. Nessa vocês conseguem visualizar quais são os ângulos e a forma correta de prega que a gente precisa fazer. A intradérmica, né, é o mesmo procedimento da subcutânea com a introdução da agulha mais superficial, formando a pápula na administração, tá? Ela é utilizada em vacinas e em testes alérgicos, onde a gente precisa, nesse caso é necessário formar umas pápulas, que são as bolinhas, tá? E a forma correta de administração da intradérmica. Nós temos também a intramuscular, né? Introdução de medicação dentro do corpo muscular, com a introdução de substância irritante, com uma dose aproximadamente de 5 ml. Efeito relativo rápido, pode ser veículo tanto aquoso como oleoso. A seringa, de acordo com o volume a ser injetado, podemos utilizar tanto a de 3, a de 5 ou a de 10, varia conforme nós temos no nosso dispensário. A agulha também vai variar conforme a idade, né? A tela subcutânea, qual vai ser a droga, qual é o aspecto que a gente vai estar utilizando para poder fazer essa medicação. Temos que pensar sempre que nós temos a fazer essa aplicação distante dos vasos e dos nervos, né? A musculatura tem que estar totalmente desenvolvida. Vamos evitar, tem que ser numa profundidade adequada por motivo da irritabilidade da droga e por também a espessura do tecido adiposo, tá? Vamos sempre observar. Nessas imagens eu deixei bem claramente para vocês visualizarem quais são as formas corretas, tanto do paciente em pé como do paciente deitado, para a gente fazer a aplicação dessas drogas. E quais são as posições corretas de realizar a medicação intramuscular. Lembrando-se que no deltoide nós vamos fazer a utilização apenas de vacinas. No deltoide, traçar um retângulo na região lateral do braço, iniciando mais ou menos de 3 a 5 centímetros do acrômio, e esse braço precisa estar flexionado na posição anatômica, tá? Não podemos administrar nenhuma solução acima de 2 ml, pois esse músculo já não suporta um valor superior a esse. Então, vamos fazer a prega e vamos aplicar num ângulo de 90 graus. Na região do glúteo, nós vamos fazer o que? As medicações no quadrante superior externo, como vocês já visualizaram na imagem anterior, tá? Precisamos fazer no retângulo delimitado pela linha média anterior e na linha média lateral da coxa também nós conseguimos realizar essa aplicação, tá? Na hora da aplicação, precisamos pensar o músculo com o polegar indicador, introduzir a agulha e temos que fazer uma injeção lenta dessa medicação. Ao retirar a agulha, a gente vai colocar um algodão e massagear no local, tá? A agulha da mesma forma, vamos utilizar a seringa de 3 ou 5 ml, tá? E aí a gente pode estar aplicando, vai depender também da quantidade. Se eu tenho uma medicação superior a 3, eu vou estar utilizando uma seringa de 5 ou até mesmo uma seringa de 10 ml. Isso não vai impactar na minha aplicação da minha medicação. A medicação, já falei para vocês, a face anterior da coxa, né, onde eu tenho que fazer dessa forma. Vocês podem fazer com o paciente sentado e fica mais fácil de vocês fazerem a visualização, a forma correta de aplicação. A via retal é utilizada para a administração de medicamentos que estão sob forma de supositório. O paciente deve ser colocado na posição de Sims e introduzir o medicamento no ânus do paciente.
né? Alguns pacientes acabam, por essa área ser mais irrigada, a absorção também acaba sendo muito mais fácil, tá? A vagina é a classe médica já acaba defendendo a vagina como uma ótima opção para administração e absorção de medicamento, né? Por quê? Porque permite a ingestão de dosagens menores por paciente, causando uma diminuição dos efeitos colaterais. Tem paciente que apresenta efeitos colaterais tanto por via oral como endovenosa de uma forma mais abundante, pois a absorção é feita diretamente para a circulação, evitando com que essa medicação passe até o fígado e pelo sistema gastrointestinal, né? Um dos exemplos é no caso de contraceptivos, né? Que, por exemplo, se a gente vai estar utilizando menos hormônios, então a gente vai ter o quê? Menos efeitos colaterais. Então, por isso que algumas vezes é o mais indicado, certo? Nessas imagens vocês conseguem visualizar, porque nós temos tanto a forma de pomadas, né, comprimidos e alguns métodos mais diferenciados de aplicação de medicamentos, tá? E temos também a instilação, que é a forma de administração de colírios e medicamentos nasais, né, como administração também odontológica. Nós vamos colocar colírios no nariz, passar algumas pomadas e colírios nos olhos e também fazer administração por via auricular no ouvido. Temos a nebulização, né, que é a administração de oxigênio e medicamentos pela via superior. A administração é uma das vias mais conhecidas também, né, tem um efeito muito importante também e alguns efeitos rápidos. Nós temos os inaladores, que a gente considera como micronebulizadores, entre outros na nossa linha. A administração endovenosa, que essa é uma forma de injeção, é a punção venosa, onde a gente introduz uma agulha diretamente na veia, né? Isso pode ser feito tanto nos membros superiores como nos membros inferiores, e a gente também pode fazer coleta de exame de sangue e injetar algumas soluções. Para ações imediatas, medicamentos irritantes no tecido muscular, como o volume de medicação. Então, eu tenho alguma medicação que é muito irritante e meu músculo não vai conseguir suportar, eu posso realizar por via endovenosa, né? Tem uma quantidade muito grande, lembrando que o músculo só suporta até de 4 a 5 ml. Então, a via endovenosa é uma via onde suporta uma quantidade superior, né, de introdução de líquido. E os locais que eu posso fazer aplicação são mão, braço, perna, pés, e nós também podemos fazer punção venosa também em região cefálica, axilar, jugular, ok? Aí uma imagem de uma punção venosa com agulha, e vocês também têm uma punção venosa com scalp. E aí, o que seria uma venóclise, né? É um método utilizado para infundir grande volume de líquido dentro da veia, né? A gente vai administrar medicamento, vamos manter e repor essa reserva orgânica de eletrólitos e nutrientes para fazer o quê? Uma estabilidade do nosso equilíbrio, tanto para poder fazer o estabelecimento do nosso volume sanguíneo. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos observar qual vai ser o local de aplicação e vamos sempre escolher um de fácil acesso, evitando sempre as articulações. Para quê? Para que o paciente consiga se movimentar de uma forma melhor, evitando com que esse soro fique, ou essa medicação toda hora pausando. Então a gente vai sempre escolher dorso da mão, antebraço, né, no braço, são áreas mais fáceis de punção. Isso não quer dizer que se for a melhor parte para ser feita será a articulação, se a gente não pode estar puncionando. Podemos sim, mas lembrando-se que nós vamos estar evitando as formas de articulações. Tá? Umas imagens para vocês entenderem o que nós temos de formas de punção, quais são os nossos dispositivos, quais são os calibres que tem, forma de fixação, o que a gente pode estar fazendo, coletando, medicando. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.